Capítulo 6. O Espírito Santo no seu casamento. Aceitar a Cristo como seu Salvador é o início de uma série de acontecimentos maravilhosos, quase impossíveis de se imaginar. A primeira coisa é que o Espírito Santo passa a morar em você. Em João 14, 16 a 17, Jesus diz: "E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco." Você se sente absolutamente inútil como cristã? Acha que Deus não faz uso de você, que é estéril, que não está produzindo? Eu cheguei a sentir-me assim. Pensei comigo mesma, se essa é a vida cristã, que vale a pena? Não é diferente das outras. Deus começou então a mostrar-me algumas verdades maravilhosas. O seu Santo Espírito irá operar de maneira surpreendente em sua vida se você permitir que ele o faça. A sua vida é como um agrupamento de 3 círculos. Você tem vontade, pensamentos e emoções. Esta é a parte da alma em nós. Diagrama 1. Quando você aceita Cristo, uma nova vida nasce em seu interior. Diagrama 2. João 3,6 afirma: "O que é nascido do Espírito é Espírito." E a Bíblia diz em várias outras passagens que uma nova vida surge em nós. Dessa forma, uma nova vida começa a apossar-se de você. E à medida que cresce em Jesus Cristo, mudanças de caráter e personalidade devem ocorrer. Você não gosta de sua personalidade? Não é preciso que fique com ela pelo resto da vida. O Espírito Santo quer modificá-la, para que você se pareça mais com Jesus Cristo. A Bíblia ensina que você poderá transformar-se na imagem de Cristo para todas as pessoas que a rodeiam. Se ainda não estiver fazendo isso, é porque está vivendo baseado em suas próprias forças e assim jamais alcançará seu objetivo. Eu sempre pensei que se me parecesse com uma cristã, falasse como cristã e agisse como cristã, eu era cristã. E enganei, assim, a uma porção de pessoas. Lembro-me de certa noite ter dado um testemunho pessoal numa igreja alguns anos atrás. Uma das senhoras no auditório tinha crescido comigo. Veio procurar-me depois e disse: "Você tem certeza de que quando cantava no coro da primeira igreja, tinha na cabeça todos aqueles pensamentos horríveis?" E eu respondi: "Tenho." Porque eu geralmente estava ali sentada pensando: isso é uma perda de tempo, não aproveito nada aqui. Por que será que venho à igreja? Isso é muito cansativo. Apesar de pertencer a Jesus Cristo, eu era uma cristã improdutiva. Por quê? Porque minha atitude estava errada. Quando comecei a compreender que o Espírito Santo era quem deveria fazer o trabalho, as coisas mudaram. Você pode afirmar então: que coragem é sua levantar-se e contar a todos como se sente hoje, quando deu um exemplo tão mau aos 17 ou 18 anos. Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas, se eu não pudesse dizer-lhe aos 56 anos de idade: Deus opera, o cristianismo funciona, que tipo de exemplo eu seria para você? Não está vendo? Não estou orgulhosa de mim mesma, mas estou muito, muito orgulhosa do que Deus pôde fazer comigo. A transformação de um cristão. Paulo fala a esse respeito como de uma transformação que se dá em nossa vida. Somos mudados de uma para outra coisa quando esta nova vida surge em nós. Quando essa nova vida começa a operar, nossa mente, nossa vontade, nossas emoções se modificam gradualmente. Dentro em breve, essa nova vida começa a crescer, crescer e crescer. Toma conta de todas as demais áreas e passamos a nos assemelhar cada dia mais ao nosso Salvador Jesus Cristo. Esse é o alvo que Deus nos deu. Lucas 11:13 diz: "Quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem." Cada dia você precisa pedir que o Espírito Santo preencha todos os pontos vazios que existem em você. Ao lançar fora a ira e a depressão, você deve pedir a Ele que preencha esses vazios. Ao começar a sentir-se confusa em relação a determinadas coisas, peça-lhe que interfira. Quando reconhecer um traço de personalidade de que não gosta, peça ao Espírito Santo que o modifique. Você tem uma atitude negativa com relação a certas coisas? Peça a Ele que mude essa atitude. É importante lembrar sempre que Deus é quem faz isso. Você não pode dizer a si mesmo: "Vou amar mais a meus filhos, vou ser uma mãe amorosa." Não vai dar certo.
Talvez funcione por algum tempo, mas quando chegar as chuvas e as enchentes, sua casa vai desmoronar, porque você precisa permitir que o Espírito de Deus ame a seus filhos através de você. Peça ao Espírito Santo que ame seu marido através de você. Só assim você poderá ser uma pessoa diferente. Experimentará uma transformação. Quando faço um retrospecto de minha vida e vejo em quantos pontos Deus me modificou, fico pasmada e muito grata. E quando olho à minha frente e vejo em quantos outros pontos Ele terá de operar uma transformação em mim, fico emocionada. No capítulo 2, falamos sobre a necessidade de modelar nossa vida de acordo com Deus. Talvez você tenha ficado com a ideia de que se contemplar bastante a Deus, irá descobrir como Ele é e então será capaz de imitá-lo. Fica então observando a Deus e tenta fazer tudo sozinha, mas isso não vai adiantar. Peça a uma outra pessoa para copiar tudo o que você faz e verá que ela logo se confunde. É assim que parecemos aos olhos de Deus quando tentamos imitá-lo através de nossos próprios recursos. Tentamos tanto que nos desgastamos e a vida cristã se torna pesada. Fica difícil demais ser cristã e pensamos então em desistir. Descanse e deixe que Deus tome a direção. Veja bem, Deus não quer que desistamos. Ele nos diz: há uma nova vida em você e quero que se sinta bem nessa nova forma de vida. Descanse em meus braços. Deixe que o Espírito Santo a oriente e será capaz de fazer tudo o que quero que faça. Basta descansar por completo nos braços do Espírito Santo e deixar que Ele opere em você e em sua vida, a fim de realizar a sua vontade no seu lar. Se Ele estiver operando em seu interior, tudo o que você faz é feito no poder do Espírito Santo. Se orar para que o Espírito Santo a oriente, Ele a orientará. Você perceberá imediatamente toda vez que sair de suas mãos. Pensará então: fiz isso sozinha e vou sofrer as consequências. Depois exclama: Pai, perdoa-me. Quero voltar imediatamente aos teus braços. Quero que operes através de mim, como tens feito. E você continua fazendo isso até tornar-se uma segunda natureza e permitir que o Espírito Santo a guie e a mova na direção desejada por Ele. Ele lhe fará saber o seu propósito da maneira mais gentil, e você começará a compreender então o que Deus quis dizer com as palavras: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas me seguem. E você compreenderá o significado das palavras de Cristo. O homem que se aproxima de mim e se torna uma parte de mim, ouve aquilo que digo e faz aquilo que ordeno. Você irá descobrir que tudo isso é operado pelo Espírito Santo em sua vida. Aplicação pessoal. Número 1. Pense quais são as áreas da sua vida que você tem controlado. Faça uma lista de circunstâncias ou situações em que você assumiu o controle, em vez de permitir que o Espírito Santo a dirigisse. Lembre-se de que nem todas as coisas que você acha boas são o que Deus tem para a sua vida. Número 2. Ore, confessando a Deus que você tem tentado dirigir esses setores de sua vida, em vez de permitir que Ele o faça. 3. Agora, abra a Bíblia em 1 João 1,9. Aproprie-se dessa promessa, agradecendo a Deus por seu perdão. Depois escreva esse versículo sobre sua lista e destrua-a. Lembre-se, isso deve ser algo apenas entre você e o Senhor.